Bem-vindos ao canal A Bíblia Tem a Resposta. Pastor Gesiel Pereira, pastor presidente da Assembleia de Deus de Modelo. Bom ter você no nosso canal para mais uma temática. E a temática de hoje, vamos estar trabalhando sobre a vinda de Cristo e o fim do mundo. Por isso, meu querido e amado amigo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Isso sempre é muito importante para nós estarmos compartilhando cada vez mais a palavra do Senhor. Algo que traz muitas vezes uma confusão, uma falta de compreensão, tanto para o mundo como para muitos cristãos que servem a Cristo de uma forma fiel. E a temática então é justamente esta: a volta de Cristo e o fim do mundo. Sabemos nós que grande parte das pessoas que vivem sobre a face da terra, aonde bilhões e bilhões de pessoas têm uma devoção, têm uma religiosidade, seja ela pagã ou não, e muitas dessas religiões elas vêm então argumentando sobre o fim do mundo, que o mundo então de certa maneira será aniquilado. É muito difícil, fora da vertente cristã, alguém falar sobre a volta de Jesus Cristo. E dentro da Igreja de Cristo, muitas vezes então se há essa concepção equivocada. A volta de Cristo é a mesma coisa que o fim do mundo? Sobre isso que nós vamos então estar tratando neste momento. Não é de hoje, seja ela profecias por intermédio de falsos profetas, de falsos doutores, de falsos líderes, com relação à volta de Cristo, ou seja ela dentro do contexto sobre o fim do mundo das mais diversas religiões, e muitos desses líderes, seja cristãos ou não cristãos, proferiram profecias, fizeram prevenções ou previsões sobre o fim do mundo. Até Cristóvão Colombo entrou nessa onda. Uma das mais recentes que a gente viu foi a questão do calendário Maia no ano 2012, onde pelo calendário Maia eles calcularam que o mundo então iria acabar. E não terminou. E nenhuma profecia, e nenhuma projeção humana para o fim do mundo ou para o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, há de se cumprir. Porque tudo que vai se cumprir vai então e precisa estar declarado na palavra de Deus. Por isso o texto base para nós compreender a temática deste vídeo, a volta de Cristo e o fim do mundo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 3, onde vai dizer a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, em uma outra tradução, e da consumação dos séculos. Baseado nesse texto, a gente precisa tirar o primeiro equívoco, ou seja, o fim do mundo não é a mesma coisa que a vinda de Cristo. Então nós já começamos a compreender nesse texto de Mateus capítulo 24, versículo de número 3, aonde os discípulos fazem uma pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então são eventos separados.
A volta de Cristo é uma coisa, enquanto o fim do mundo é outra coisa. Precisamos então compreender algo muito importante: a palavra mundo nas Sagradas Escrituras. Claro que nós não vamos estar relacionando aqui todos os textos, senão o vídeo ia ficar muito longo, mas você pode procurar posteriormente no dicionário, numa enciclopédia, a palavra mundo, que vai te direcionar para todos os textos bíblicos. A primeira que eu quero citar está em João 3,16, Evangelho de João, aonde Jesus declara, e João registra de uma forma muito elegante, muito poderosa, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo, aí no grego, cosmos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continua no versículo 17 e o versículo 18, daqueles que crê e daqueles que não crê. Então já temos uma direção aí, que a palavra mundo aqui está direcionando para pessoas. Nós vamos encontrar uma outra expressão em Hebreus capítulo 11 e o versículo 3, aonde vai dizer: porque compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Uma outra tradução, que o universo foi criado pela palavra de Deus. O termo grego é o mesmo, cosmos, aonde então nós vamos compreender e vai nos direcionar. A palavra mundo, a gente vai compreender em que ela está direcionando mediante o texto ou o seu contexto posterior. E em Hebreus a gente consegue compreender facilmente que a palavra mundo está ali direcionando a todo o universo que Deus criou pela sua palavra. O salmista já dizia isso, que pelo poder da palavra do Senhor todas as coisas foram criadas. Quando nós vamos olhar para 1 João, no capítulo 2 e no versículo 15, João, discípulo de Cristo, apóstolo do Senhor, que foi discipulado pelo seu grande mentor, o Senhor Jesus Cristo, ele aprendeu isso facilmente. E ele vai direcionando aqui a palavra mundo para uma outra direção. Ele vai dizendo então: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nos versículos posteriores ele vai dizendo então que os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procedem de Deus. Com isso nós entendemos o quê? A palavra mundo, no termo grego, também cosmos, mas está direcionando para uma outra vertente. Aqui o sistema do mundo, o mundanismo, toda a prática mundana. E João vai dizendo então que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível a pessoa amar o mundo e ser amigo de Deus, como já dizia o apóstolo Tiago. Ou seja, eu preciso aborrecer um para agradar outro. Mas quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, com o meu entendimento, com a minha alma, com a minha força, então automaticamente eu vou aborrecer o sistema mundano. Com isso a gente já tem uma direção, certo? O mundo vai ser destruído pela palavra de Deus. Nós cremos que o mundo vai ser destruído. Mas que mundo vai ser destruído? Aqui que a gente então precisa parar um pouco e também analisar. Nós temos 3 vertentes para o mundo: pessoas, a humanidade, o universo e o sistema mundano. Concluímos, cremos, pela direção da palavra de Deus, sim, que o mundo vai ser destruído. Porém,
primeiro precisa acontecer a volta de Cristo. Eventos vão acontecer e então virá o fim do mundo. Mas dentro desta destruição do mundo, o que vai ser destruído? As pessoas, o universo e o sistema mundano? Vamos compreender um pouco isso. Vamos olhar aqui dentro da primeira visão. Pessoas. As pessoas serão destruídas. A Bíblia diz que Deus destruirá com o ímpio, que Deus aniquilará com o ímpio, certo? Mas vamos compreender de uma maneira. O ser humano, mediante a responsabilidade da palavra de Deus que vai dizendo-nos e nos ensinando desta maneira, o ser humano, ele é uma alma vivente. O ser humano tem um espírito. Com isso, nós entendemos que o ser humano, ele é criado, mas ele tem uma vida pós-morte. Então, o que é excluído na questão da humanidade é a vida terrena. Porém, há uma vida pós-morte, seja para um lugar de vida eterna com Deus, ou seja, um lugar de perdição eterna sem Deus. Com isso, nós concluímos que o que é destruído é a vida terrena e não o ser humano. Aquilo que Daniel já profetizou no Antigo Testamento e Jesus também confirma no Novo Testamento, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a perdição eterna. Dentro desse contexto de mundo, humanidade, chegamos à conclusão que o homem não é destruído. Acaba-se a vida terrena, porém continuará numa eternidade com Deus ou sem Deus. Indo para o segundo ponto, vamos compreender aqui o universo. O universo vai ser destruído? Pela palavra de Deus, nós compreendemos que sim, que a criação de Deus, céu e terra, será destruída. Baseado aonde? 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 10 ao 15, vai nos dar esta primeira luz, aonde vai dizer que o céu e a terra, que agora existe, estão reservados como tesouro, que serão destruídos pelo fogo. Quando a gente vai olhar para Apocalipse, que é o capítulo 20 e o versículo 11, que é o último evento antes de adentrarmos para uma eternidade com Deus ou sem Deus, nós vamos compreender no versículo 11 do capítulo 20, aonde vai dizer o texto sagrado que um grande trono branco se estabeleceu e o céu e a terra deixaram de existir. Com isso nós compreendemos, mediante 2 Pedro e Apocalipse capítulo 20 e o versículo 11, que sim, o universo, céu e terra serão então destruídos. Temos a outra questão de mundo, que é o sistema. Esse sistema, que é o sistema mundano, que é o sistema de práticas pecaminosas, também vai ser destruído. Hoje reina este sistema mundano, aonde muitas vezes a gente não compreende porque Deus, ele aceita certas coisas. Porque Deus não entra logo com um juízo? Porque Deus tem um tempo determinado para julgar todas as coisas. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 11, que é algo que ainda vai acontecer, e no versículo 15, nós temos aqui algo muito importante, que é no toque, o sétimo anjo, quando ele toca a sua sétima trombeta, vai dizer assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo
se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui nós vemos o sistema mundano sendo quebrado, sendo aniquilado, sendo excluído, e um novo sistema, visto que para frente haverá o milênio, nós vemos um novo sistema de justiça, de igualdade, de misericórdia e de juízo sendo estabelecido. Quando a gente observa, e você pode ler, Apocalipse capítulo de número 17, o capítulo de número 18, nós vamos ver o julgamento sobre a Babilônia, ou seja, a grande meretriz. Aqui este mundanismo de pecado é representado por uma mulher, aonde ela, de certa forma, tem e dá os prazeres para as pessoas mundanas. E a gente vai observar então um anjo gritando: caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. É um nome figurativo, aonde nós vemos, ou seja, o sistema mundano sendo excluído. Então nós entendemos que tipo de mundo que vai ser destruído? A humanidade? Não, apenas a vida terrena. O sistema mundano? Sim, bem como a questão do universo, céu e terra também será destruído. Porém, Deus tem coisas novas e melhores. Esta é a primeira parte deste vídeo, a volta de Cristo e o fim do mundo. No próximo vídeo, na segunda parte e parte final, nós vamos compreender então os eventos que vão acontecer entre a volta de Cristo e o fim do mundo. Que Deus abençoe. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, clicando, dando o seu like, bem como se inscrevendo no canal e compartilhando para todos aqueles que você deseja que conheçam mais da palavra de Deus. Fique com Deus, até mais.